Antes de se comunicar com o mundo, você precisa primeiro se comunicar com você. Esse é o Pode Posicionar, um podcast sobre posicionamento de marcas, mas principalmente sobre os bastidores de marcas que estão construindo o seu posicionamento ou estão se posicionando com excelência no mercado. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Cananda Riva, vou ser a host desse podcast e nos próximos episódios você vai ver diversos profissionais reais, meus clientes que passaram pelo processo de posicionamento e que hoje colhem os frutos de olhar com mais estratégia para o seu negócio. E hoje, para esse episódio piloto, para a gente falar um pouquinho sobre a ideia do podcast e o que vai ter aqui, eu trago o Everton, meu sócio, namorado e muito mais, para a gente falar um pouquinho sobre os nossos bastidores, os bastidores do podcast e de todo o nosso trabalho. Muito prazer, eu sou o Everton, sócio e noivo e tudo mais. Eu vou ficar um pouco mais nos bastidores, como a Cananda falou, ela que vai comandar o- toda a questão dos convidados. Vou ficar um pouco mais nos bastidores, mas hoje, como o nosso primeiro episódio, eu vou aparecer um pouco também para conversar um pouquinho com vocês. Então, para a gente começar toda a história, a gente tem a Vox Comunicação, né? Então, uma agência de social media, de marketing, onde a gente atua com os nossos clientes em várias frentes e principalmente posicionando os nossos clientes no mercado. O Everton também ele participa da parte, principalmente de conteúdos, então a parte de copywriter, de edição de vídeos, né, gestão, de fato, da agência, e eu fico na parte mais estratégia. Porém, hoje na Vox a gente tem algo que a gente considera fundamental, que é trabalhar com todos os nossos clientes o posicionamento. Tanto que a gente não aceita clientes hoje na agência que não tem um posicionamento previamente feito, não precisa ser comigo, né? Já que eu sou especialista em posicionamento, mas é um posicionamento previamente feito. Porque hoje a gente entende que no mercado, concorrido do jeito que ele é e cada vez mais caro para estar aparecendo para as pessoas, é imprescindível que tu primeiro foque em entender quem é a tua marca, entender quem é o teu negócio, para depois tu conseguir se comunicar. Como eu comecei falando no início, para te se comunicar, primeiro tu precisa saber quem tu é. E isso é o que a gente preza com todos os nossos clientes, e o podcast agora, o Pode Posicionar, ele entra muito nesse lugar de dar voz, não só porque são nossos clientes e porque a gente conhece eles, mas para dar voz para empreendedores reais. Muitas vezes a gente fica perdido, né? No mundo de ilusão, achando que empreendedorismo é um mar de rosas, que em 3 meses de trabalho a gente vai estar viajando para as Maldivas e indo para Dubai. E, na verdade, não que não seja uma possibilidade, mas não é a realidade de todo mundo. Então, o nosso objetivo aqui é trazer justamente todas as dificuldades, os enfrentamentos que o empresário real, o empreendedor real, ele precisa ter para que ele possa, então, se colocar no mercado, né. É que o marketing, na verdade, o que a gente trabalha é justamente esse marketing real. A gente traz, e a ideia desse podcast mesmo, primeiramente com os clientes, os nossos clientes, é eles virem aqui, a gente tem uma conversa sincera, mostrando como que funciona a cabeça do empresário. Como que é o dia a dia dele, o que está por trás de tudo aquilo. Que o empresário ele é muito mais do que aparece na empresa dele. Ele tem toda uma parte por trás, ele tem toda uma base familiar, toda a história dele que vai refletir diretamente no negócio dele. Como a Natana falou, nossos clientes, eles partem dessa linha de já ter um posicionamento para a gente conseguir trabalhar, que isso vai dar clareza para a gente conseguir trabalhar e mostrar aquilo no digital. E não só clareza para nós enquanto agência, mas quando tu tem um posicionamento de marca, independente de tu ser uma marca pessoal, ou seja, um profissional autônomo, né, um dentista, uma médica, uma arquiteta, ou que tu tenha uma empresa corporativa, um escritório, uma clínica, ou enfim, o tamanho que for. Se tu for dono da Coca-Cola também pode ser. Mas quando tu trabalha o teu posicionamento e tu olha para isso, tu ganha clareza para conseguir tomar eh, ações, tomar atitudes, porém, só o posicionamento ele é um dos pilares, né? A gente costuma dizer que é que nem um iceberg. Estar lá postando no Instagram, fazer um post, fazer um vídeo, fazer um conteúdo, é a ponta do iceberg. Para esse iceberg aparecer ali em cima, precisa de uma construção gigantesca por trás. A gente já gravou vários episódios que vocês vão ver ao longo das semanas, mas
são vários pratinhos que os empreendedores reais precisam equilibrar para poder estar ali no Instagram, para poder colher resultados, porque também estar no Instagram não quer dizer muita coisa, né? Se a gente só tá ali por estar ou fazendo o que a gente só eh, copia ou vozes da nossa cabeça falou que é certo, isso tem uma grande tendência de não funcionar na prática. Então, esse podcast ele é justamente para isso, para a gente trazer luz para essas questões, para que tu que está aí ouvindo a gente e que está empreendendo, seja lá no nível que for, iniciante, intermediário, ou há décadas, a gente tem clientes, né, que começaram esse ano e tem clientes que já estão há 15 anos trabalhando no mercado. Então, independente do momento que tu tá, é para mostrar não só sobre o quanto o posicionamento é importante, porque sim, é extremamente importante, mas para te mostrar que existe muito mais e que as dificuldades que tu tá enfrentando aí hoje, no teu dia a dia, na tua empresa, outros profissionais ou estão enfrentando as mesmas dificuldades ou dificuldades muito parecidas ou já enfrentaram, em algum momento da sua carreira. E o que acontece hoje é que é muito difícil o empresário ele conseguir manter uma constância de estar mostrando o seu trabalho, estar levando o seu trabalho para o digital. E por que que isso acontece? Porque ele tenta se basear no que o concorrente está fazendo, no que o No que colega está funciona, fazendo, no que ele no que acha que ele acha funciona. que funciona, e aquilo não vai conseguir ser duradouro, ele não vai conseguir manter aquilo, porque aquilo não faz parte da essência dele, não é ele. Então, como que ele vai conseguir manter aquilo e levar o que ele realmente é, mostrar a essência dele no digital. Só tendo uma clareza e um posicionamento bem adequado para ele conseguir seguir os valores dele e mostrar aquilo para as outras pessoas. E no meio disso várias coisas acontecem, né. Então, o Pode Posicionar ele vai conter, como o Everton falou, ele vai estar mais nos bastidores, então quem vocês vão ver aqui sou eu e os meus convidados, mas, tudo aqui precisa estar funcionando também, isso aqui também é os nossos bastidores, aqui só tem luz, só tem câmera, só tem programa, porque o Everton estava aqui fazendo as coisas funcionarem, então tudo tem um bastidor. E vai ser muito interessante, porque a gente está gravando esse episódio hoje, depois de ter gravado já com vários convidados, né. E vocês vão ver a própria evolução do nosso podcast que recém começou nos próprios vídeos, né? Porque tudo é uma construção, tudo é um aprendizado, tudo é um investimento. E isso a gente também quer trazer para vocês. Eu falo isso sempre com os meus clientes, quando a gente vem para o serviço de posicionamento e a gente está olhando para esses fatores da empresa deles. E eu quero deixar isso muito claro para vocês que estão ouvindo também, que existe um processo por trás de tudo. E eu espero que fique muito claro aqui para vocês. Então, os episódios, eles vão sair todas as terças-feiras, ao meio-dia, toda semana, um episódio novo, com profissionais de diversas áreas. A gente tem cliente desde terapeuta ayurvédica a arquiteta, advogada, Desde energia solar, reikianos e imobiliária, afins. qualquer coisa. Então, são vários nichos diferentes para que tu entenda a realidade de várias visões diferentes. E uma coisa interessante é que vocês vão conseguir notar que indiferente de qual ramo, de qual área o empresário atuar, a cabeça do empreendedor, ela se conecta. Então, cada um vai puxar, vai ter a sua história, vão ter links que de toda a sua trajetória para levar para o seu negócio. Mas a ideia, a forma de pensar de 100% dos empresários funciona da mesma forma, pelo menos dos empresários que têm sucesso ou que querem ter sucesso. Então, eu convido todos vocês a ativarem o lembrete aí, toda terça-feira, ao meio-dia, um episódio novo aqui no YouTube. A gente tem o canal, oficial lá pelo Instagram, tanto o meu Instagram quanto o Instagram do podcast, @podeposicionar, com o D mudo. E o meu Instagram é Cananda Riva, com 2 As no final. Eu vou deixar escrito aqui, né, a gente vai deixar para que vocês possam acompanhar e saber sempre quando um episódio novo vai, chegar. Então, espero que vocês aproveitem muito, assim como nós estamos aproveitando e adorando gravar esses episódios que já estão prontos e vão ir para o ar. E vocês vão conseguir ver essa pluralidade dos convidados, das suas vivências. Como o Everton falou, sempre tem um fio que conecta tudo, mas é muito interessante ver a história, a vivência de cada um e como eles chegaram onde eles estão. Então, eu espero que seja de muito proveito para vocês o podcast. A gente vai
continuar investindo, crescendo, evoluindo, porque esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, isso é o que a gente acredita. E o importante é a gente ter um start, a gente começar. A gente não começa com o melhor equipamento, na melhor condição, mas tendo disposição e vontade, a gente consegue, sempre vai conseguir agregar, nem que seja um pouquinho na vida de cada um e vai somar num resultado final muito bacana. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e não perde o próximo episódio. Então, como o Everton falou, aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que tu possa sempre estar por dentro do que está acontecendo. E na semana que vem já começamos com o primeiro episódio com um convidado na área da arquitetura. Sejam muito bem-vindos ao Pode Posicionar. Aqui vamos falar sobre bastidores, sobre vida real e sobre o empreender na tua realidade também. Seja muito bem-vindo ao Pode Posicionar. É um projeto que eu tenho muito carinho, porque há muito tempo eu quero dar voz e dar vez a esse podcast para falar sobre posicionamento, que é um tema tão falado ultimamente, mas pouco, não sempre bem interpretado, né. Então eu fico muito feliz de poder trazer isso para vocês, espero vocês na terça que vem. Tchau, tchau.